Bom dia, senhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os hebreus, povo que surgiu ali também na região do Crescente Fértil. Existem duas versões para o surgimento do povo hebreu. A primeira é a histórica, que fala que eles tinham a característica de um povo nômade de origem semita. A segunda característica é que o seu local de origem seria a Mesopotâmia, a região da cidade de Ur. Seu deslocamento para a Palestina ocorreu em busca de melhores pastagens. A característica da região de Canaã era a aridez e a carência de recursos naturais, apesar de estarem próximo ao Rio Jordão. As principais fontes de pesquisa são a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, e a Bíblia, segundo o qual a gente usa o Velho Testamento, contendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A versão mítica, senhores, ela faz referência à Bíblia. Com base na Bíblia, entre 1800 a.C., Abraão recebe de Deus o sinal para abandonar o politeísmo e levar seu povo para Canaã, a atual Palestina. As 12 tribos. Isaac foi filho de Abraão, tem um filho chamado Jacó. Este luta com um anjo de Deus e tem o seu nome mudado para Israel. Israel tem 12 filhos e cada um lidera uma tribo diferente, dando origem à formação do povo hebreu. Em 1700 a.C., o povo hebreu migra para o Egito e mais tarde são feitos escravos por 400 anos. Aqui, senhores, tem o mapa mostrando a divisão das 12 casas ou das 12 tribos de Israel. A fuga do Egito aconteceu por volta de 1300 a.C. Moisés lidera a fuga do Egito e recebe o decanato no Monte Sinai. São as 10 tábuas, são as tábuas com os 10 mandamentos. 40 anos depois, a peregrinação pelo deserto, eles voltam à terra de Canaã. Esses 40 anos no deserto, senhores, é por causa da falta de obediência a Deus pelo povo de Israel. Então, Israel é punido. A divisão das 12 tribos. Após o reinado de Salomão, filho de Davi, as 12 tribos dividem-se em 2 reinos, reino de Israel e reino de Judá. Surge a crença de que um dia um Messias iria reunir novamente o povo e restaurar o poder de Deus. Aqui, senhores, tem o mapa com a fuga do Egito e a formação dos 2 reinos, tá? Bom, quais eram as características dos hebreus? Por que eles são lembrados? Primeiramente, pelo fato de serem monoteístas, o primeiro povo daquela região que não é politeísta, e sim monoteísta. A primeira fase do surgimento do povo hebreu traz consigo o clã dos patriarcas, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó são os primeiros patriarcas, são aqueles que lideram o povo hebreu. O monoteísmo ele vai vir com a crença em Javé ou Jeová, tá? Então, aqui a gente tem a história e a organização social em clãs, a utilização de sacerdotes, juízes, chefes militares e autoridades políticas e moral. Foram 3 os primeiros patriarcas, como eu falei, Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, Abraão o pai, Isaac o filho e Jacó o neto. A educação hebraica, senhores. Aos 10 anos, os meninos começam a ser treinados pelos pais para ocupar lugar de destaque e as meninas preparadas para o casamento. Quando se casam, se tornam propriedade do marido. Casamento e herança. Concubinato. Patriarca aceita. Esposas com privilégios em relação às concubinas. Os filhos do casamento com privilégios em relação aos filhos das concubinas. Bom, trabalho. A tipologia do trabalho escravo.
escravos hebreus, dívidas, escravos estrangeiros, prisioneiros de guerra. Então, quando eles obtinham algum escravo, ou era por dívida ou era por guerra. Dívida acontecia muito com os hebreus e os prisioneiros de guerra, principalmente estrangeiros. Direito dos escravos, possuir bens materiais e direitos de se casar. Eu expliquei isso para os senhores em sala. Eu falei que a escravidão naquele período era diferente da escravidão moderna. O êxodo. O êxodo, senhores, foi a migração do povo hebreu do Egito para a terra prometida, para Canaã, né? A causa da migração, período da seca. O que acontece? Há uma seca de 7 anos na região de Canaã, onde o patriarca Jacó ele leva a sua família para Egito em busca, né, de comida, de melhores condições. Então eles saem da terra de Canaã e vão para o Egito. Primeiro momento, Egito dominado pelos iscos, período de cooperação e cordialidade. Segundo momento, iscos expulsos, perseguição e escravidão. Êxodo, fuga do Egito sob a liderança de Moisés e irmão bastardo de Ramsés. Moisés recebe o decálogo, os 10 mandamentos e lei mosaica no Monte Sinai. Né? Então, o êxodo foi a saída deles, a fuga deles do Egito. As 12 tribos, ou ao reino unificado, ou seja, as 12 tribos, elas têm o seu local por direito, mas elas vão ser unificadas no período do reinado de Davi. Então, após a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo em direção a Canaã e a luta da conquista do território. Após a vitória, a Palestina é dividida em 12 tribos e é liderada por juízes, ou seja, então o povo hebreu ele possui 3 períodos de governabilidade, digamos assim. O que vai acontecer, senhores? A gente vai ter os patriarcas, a gente vai ter os juízes e a gente vai ter a monarquia. Então, senhores, o período em que as 12 tribos retornam à terra prometida e se fixam, eles vão ser liderados pelos juízes, até o surgimento do primeiro rei, que vai ser Saul. O seu sucessor vai ser Davi, o sucessor de Davi vai ser Salomão. Então, a gente tem os patriarcas, os juízes e os monarcas. O cisma e o exílio da Babilônia. O lado ruim de Salomão. Após impostos opressivos, fiscalização e cobrança de tributos, recrutamento forçado para o trabalho. Bom, senhores, o que vai acontecer? Salomão, ele é considerado o rei mais sábio do reino de Israel. Porém, Salomão, ao final da sua vida, ele enlouquece. E ele começa a tratar o povo de maneira desigual, cobrando impostos excessivos, cobrando coisas que já não faziam parte de acordos com as tribos. E o que vai acontecer? Lembra que eu falei que Davi unificou as 12 tribos, formando o reino de Israel? E é exatamente no final do reinado de Salomão que há a divisão em reino de Israel e reino de Judá. Tá? Então, vai acontecer o seguinte, vai haver uma divisão. No reino de Israel vão ficar 10 tribos que vão ficar ao norte. A capital vai ser a Samaria. E aos israelitas, assírios, onde os israelitas são dominados pelos assírios em 1721. Já o reino de Judá fica com duas tribos ao sul, onde a capital é Jerusalém. Os judeus são dominados pelos babilônicos, dominados pelo rei Nabucodonosor. A gente viu que ele foi o último rei grandioso do reino babilônico, né? Então, eles são
são conquistados, os babilônios vencem a guerra, e depois disso, o que vai acontecer? Eles são levados para o cativeiro na Babilônia. Eles vão trabalhar para Nabucodonosor. É a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são judeus e que vão se tornar pessoas grandiosas no reino da Babilônia. O reino de Judá, depois da sua captura e do seu cativeiro na Babilônia, ele retorna ao reino de Judá, porque eles são libertados pelos persas. Então, os judeus foram libertados pelos persas quando os persas conquistam o reino da Babilônia. O reino de Judá ele também vai ser invadido, ele vai possuir outras invasões. Quais são elas? Por Alexandre o Grande, a Macedônia invade, depois Roma invade. E é o fim. Vai acontecer aqui a diáspora hebraica, que é a saída do povo hebreu da região da Judéia por causa da ocupação romana, né? Então, há toda a questão da crucificação de Deus e o espalhar da mensagem de Cristo, né, de Jesus Cristo, a todos os povos da terra. Então, eles vão levar a palavra, a gente chama de um início da diáspora hebraica. Bom, senhores, a gente vai estar passando um texto complementar e uma atividade para os senhores. Tenham uma boa aula e um bom dia.